Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. E sem enrolação, eu quero ler um texto aqui. Eu quero que você me fale a respeito de quem que eu estou falando. São mais que os cabelos de minha cabeça, os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso tenho de restituir o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha loucura, e as minhas culpas não te são ocultas. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor Deus dos exércitos. Nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Pois tenho suportado afrontas por amor a ti, e o rosto se me encobre de vexame. Tornei-me estranho a meus irmãos, desconhecido aos filhos de minha mãe. E aí, já descobriu sobre quem esse texto está falando? Para quem não conhece as escrituras sagradas, né? Você logo pensa que é alguém em estado de necessidade, é uma pessoa comum de Israel. Mas você que falou que esse texto se refere a Davi, você está correto. Aqui, né, nesse texto, ele fala que ele se tornou estranho para os seus irmãos. Ele fala que, por exemplo, tem suportado afrontas, né, por amor a Deus, uma vez que ele tem sido tratado não só como estranho, mas ele tem sido coberto de vexame. Ele diz no verso 5 que as suas culpas não são ocultas a Deus, né? E se ele, por exemplo, tivesse furtado alguma coisa, ele restituiria. Ele está falando aqui que, na verdade, ele está sendo obrigado a restituir o que não furtou, entendeu? Então, nós vemos que Davi, nesse texto, ele confessa não só que ele era rejeitado pelos seus irmãos e pela sua família, era tido como vexame, mas também que era constantemente perseguido pelos seus inimigos, né? E daí, a minha pergunta e o que eu quero tratar nesse texto é o seguinte, quem foi a mãe de Davi? Por que a Bíblia não cita a mãe, o nome da mãe de Davi? Nós vemos que, num primeiro ponto, a palavra de Deus, inclusive o contexto do Velho Testamento, ele era um contexto assim bem patriarcal e que, na verdade, muitas vezes só citavam o nome dos homens, né, os pais, né, o patriarca da família, e em relação aos filhos, não eram os filhos mais novos que eram assim mais valorizados, era o filho mais velho que herdava não só os bens, mas também detinha toda a autoridade caso ali o seu pai faltasse, né? E nós vemos aqui no Salmo 51, verso 5, que ele vai dizer na versão NVI, ele vai dizer o seguinte: de fato, tenho sido mal desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. Em outra versão, ele vai dizer que em pecado nasceu, né, e em iniquidade, em pecado ele nasceu, em iniquidade o concebeu a sua mãe, né? Algumas pessoas vão criar várias teorias sobre por que a mãe de Davi não foi citada nas escrituras, que a mãe de Davi provavelmente foi assim, Davi foi fruto de adultério e assim por diante. E hoje nós vamos falar sobre a mãe de Davi e por que a Bíblia não cita. Fique comigo até o final. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Então, o primeiro ponto pode ser aquilo que eu falei, entendeu? Em primeiro lugar, porque a Bíblia não é machista, como muitas feministas vão dizer, mas ela foi escrita num contexto patriarcal em que valorizava o pai da família, ou seja, o patriarca, e os filhos mais velhos. Então, pode ser que por isso a mãe de Davi não tenha sido citada na Bíblia, mas nós podemos ter assim uma ideia do parentesco de Davi. Davi, ele na verdade foi filho de Jessé, Jessé foi filho de Obed,
Obed foi filho de Boaz, que foi casado com Ruth. Entenda, preste bem atenção nesses detalhes para que você possa, assim, ter um entendimento. Davi, ele teve 7 irmãos, né? 4 irmãos, homens, inclusive Eliabe, e os outros eu não me lembro agora, mas a Bíblia não cita o nome dos 4 homens, mas cita que Davi tinha 2 irmãs, Abigail e Zeruia. Né? Zeruia foi mãe de Joabe, Abisai e Azael. E Zeruia foi mãe de Amasa, ou seja, Joabe, o comandante do exército de Davi, quando ele foi rei, era sobrinho dele, né? E nós podemos, assim, ter uma ideia da mãe, de quem que foi a mãe de Davi, por que ela não foi citada, justamente pelo fato do seguinte, de que a Bíblia não cita, mas o Midrash, que é, por exemplo, um resumo dos escritos orais históricos do judaísmo, afirma o seguinte, que Jessé, ele foi casado, sim, com uma judia, e o nome dessa judia foi Nitzvet Bat Adael, né? E o que acontece? O Midrash conta, né, e os escritos orais judaicos contam que Davi, ele na verdade foi filho de Nitzvet, que Nitzvet foi casada com Jessé, né? E Jessé teve ali os seus 6 filhos, 2 filhas, mais 4 filhos. Outros vão dizer que Davi foi 9, na verdade 8 irmãos, entendeu? Não há um consenso nisso aí. Mas é interessante que nós vemos que o Midrash vai dizer que em certo momento Jessé duvidou da sua linhagem. Talvez ele duvidou porque foi questionado pelos anciãos da cidade, de tal forma que ele já não podia se assentar com os anciãos para julgar. E o que acontece? Ele duvidou. E quando ele duvidou, o que ele fez? Para que ele não viesse a perder a sua linhagem, ele decidiu se relacionar ou ter filhos com uma serva que era fiel à família. E ele rejeitou Nitzvet. Só que como essa serva, ela era fiel à família, ela combinou com o Nitzvet de, na noite em que ela fosse deitar com Jessé, que ela trocasse de lugar. E o judaísmo conta que Nitzvet concebeu, ela ficou grávida, e logo depois Jessé, né, duvidou dessa gravidez, porque, né, assim, o contexto judaico fala, da Midrash fala que ele não estava tendo relacionamento, ele já tinha repudiado a Nitzvet, e Nitzvet apareceu grávida. Então, por isso, né, Jessé duvidou que era pai de Davi, e também o contexto da cidade em que ele morava, entendeu? Então, assim, dá-se a entender, né, que Davi, uma das questões que ele era rejeitado pelos seus irmãos, como vai dizer o Salmo 69, que em pecado me concebeu a minha mãe, né? Pode ser por isso, não porque Nitzvet era uma prostituta, não porque Nitzvet era uma mulher estrangeira, né? Porque se ela fosse estrangeira, sendo Obed de linhagem que vinha de Ruth, entendeu? Seus filhos não poderiam ser considerados da tribo de Judá. E, inclusive, a Bíblia vai dizer que Davi era da tribo de Judá, Jessé era da tribo de Judá, e os seus filhos eram da tribo de Judá. E nós temos que ver também uma outra questão, de que, por exemplo, como eu falei no início do vídeo, naquele tempo valorizava-se mais o filho mais velho do que o mais novo, e o mais novo não tinha tanta importância. Por isso, Davi muitas vezes viveu na montanha, viveu nos campos, porque essa era a atribuição do filho mais novo, cuidar das ovelhas. E quando ele fala que em pecado ele foi concebido, em iniquidade o concebeu a sua mãe, não é por causa da situação da mãe de Davi, de uma situação vergonhosa, de adultério, ou
de assim uma situação que Jessé tenha se casado com a inimiga do povo de Israel. Mas essa condição, se nós formos analisar o contexto geral do Salmo 51, ele vem falando desde o início. Aqui na versão NVI ele vai dizer: por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim, por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados, purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Aqui ele está falando, e todos sabem do contexto, em que ele já era rei, ele mandou matar Urias, colocando-o na frente da batalha, né, para que ele fosse morto, e ele ficou calado 1 ano, até que o profeta Natan viesse a confrontá-lo depois, entendeu? Então, o contexto do Salmo 51 é justamente um contexto de confissão, de arrependimento, que de fato ele reconhece o seu pecado, não é por causa do fato de que ele foi concebido em pecado, não. Isso não, o Salmo não quer falar sobre isso aí. Então, como eu já falei, Davi ele foi rejeitado primeiro, porque ele foi o filho mais novo não era assim tão valorizado na cultura e era aquele que cuidava das ovelhas, né? O filho mais velho era o que herdava. E Davi também foi rejeitado justamente por causa dessa desconfiança que havia não só por parte de Jessé, mas da sociedade, se Davi era de fato filho legítimo. Naquela época não tinha exame sanguíneo de hereditariedade, né, como tem hoje, mas Davi ele foi rejeitado de tal forma, ele não só foi rejeitado por causa da cultura da época, mas também por causa dessa desconfiança. E nós vemos que quando Samuel chega para ungir o rei na casa de Jessé, Jessé apresenta ali todos os seus filhos, até o ponto de e no final Deus não fala, né, não confirma no coração dele, e de tal forma que no final ele tem que perguntar: você não tem mais nenhum filho? Ele falou: tem um que está lá cuidando das ovelhas. E nós vemos que aquele que era rejeitado pelos seus irmãos, que ele fala que se tornou estranho para os seus irmãos, aquele que foi rejeitado pelo seu pai, rejeitado pela sociedade, foi escolhido por Deus para demonstrar que Deus usa as coisas loucas desse mundo para a sua glória. Que Deus ele escolhe justamente aquele que é rejeitado, aquele que não tem fama, aquele que não tem dons, aquele que não é ninguém, como você que está me ouvindo. Não pense que você é desvalorizado, porque você vale mais do que o mundo inteiro. Deus te escolheu para um grande propósito, assim como escolheu a Davi. Creia nisso, entregue seu caminho a Ele e você vai ver Deus desvendar coisas extraordinárias. Talvez na sua vida até aqui não tenha dado nada certo, mas saiba que Davi, quando Deus deu uma palavra de vitória sobre a vida dele, Deus tirou Davi de trás de um rebanho de ovelhas e o colocou como rei. Se Deus quiser, Ele pode te fazer milionário. Se Deus quiser, Deus pode te colocar na presidência da República. Deus pode realizar os teus sonhos mais profundos se você confiar inteiramente nele. Então, se você gostou dessa mensagem e ficou até aqui, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo.